gente está aqui nessa noite. Bom, né? Eu acho interessante observar algumas pessoas que têm como uma prática romper os desafios e vencer, superar. Quando a gente fala de superação, eu estava vendo uma reportagem na revista Super Interessante. Essa reportagem já faz alguns anos. Eu até postei lá no Instagram e eu te convido, né, humildemente, eu te convido a ir lá no meu Instagram, Instituto Lídia Barros, e eu postei hoje sobre superação. Eu até escrevi uma frase bem bacana lá. Olha lá, ajuda o canal, entra lá no meu canal do YouTube também, me dá uma força. Quando a gente fala sobre superação, na revista Super Interessante, ela vai trazer uma matéria a respeito do alpinismo. E eu quero conversar com você a respeito dessa matéria, porque tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje. O alpinista, cada um de nós tem sonhos, tem metas. O alpinista, ele tem como meta escalar as montanhas mais altas. Quanto maior a montanha, maior é o desafio para ele. E esse é o objetivo dele. É interessante que ele atravessa países, ele não mede esforços para ir atrás do objetivo dele. Duas características, são muitas outras, mas duas características imprescindíveis no alpinista é a coragem, eu até fiz uma pequena anotação aqui, é a coragem e a paciência. Sabe, minha amiga que me assiste e que vai assistir depois, não tem como vencer desafios sem coragem, sem ter coragem, sem desenvolver a coragem. Não tem como conquistar níveis mais altos sem exercer dentro da coragem a paciência. Muitas das vezes a gente acaba agindo de forma precipitada. E ao agir de forma precipitada, a gente não para pensar nas intempéries, nas coisas que a gente não controla. Por isso, quando se coloca um objetivo na vida, quando se estabelece um objetivo, e seja qual for o objetivo que você coloca para a sua vida, é preciso você entender que é uma caminhada ou é uma escalada, como alpinista. É interessante que nessa reportagem o alpinista vai falar sobre as tecnologias que hoje existem para facilitar a subida, a escalada da montanha. Mas ele vai exatamente ressaltar algumas ferramentas, alguns itens que ele leva na mochila, que são tão simples, quem sabe se a gente encontrar um item desse na rua, em algum lugar, a gente nem dá valor. E é esse ponto que eu quero começar a chamar a sua atenção, sobre desenvolver coragem. Coragem, muitas das vezes você pode falar assim, mas eu não tenho coragem, Lídia. Quando eu estou diante de uma situação, eu paro, eu travo, eu congelo, eu não consigo falar, eu paro, de repente eu recuo. A coragem, ela vai sendo desenvolvida, queridas, ao longo da escalada, ao longo da subida. É claro que você precisa ter uma porção de coragem para começar, é verdade. Mas essa coragem, ela vai sendo desenvolvida a partir do momento que você começa. Então comece. Dê o primeiro passo. Acredite no seu potencial. Desenvolva o seu potencial. É possível, Desenvolva as suas capacidades, desenvolva a sua inteligência, alcance resultados maiores na sua vida. Essa ferramenta que nessa reportagem fala
que o alpinista carrega, e ele dá o depoimento. Ele estava escalando uma montanha fora do Brasil, uma montanha muito alta, onde tinha muito gelo, muita neve. E ele fala na reportagem, esse alpinista, é um alpinista brasileiro, e ele conquistou o prêmio. E ele fala que chegou o momento da escalada, que ele estava subindo a montanha, escalando a montanha, que a neve não caía, ela era derramada, de tanta neve que tinha. Sabe o que me chama a atenção nessa reportagem que esse alpinista fala? Porque ele rompeu limites. Ele chegou aonde ele queria e ele continuou alcançando outros limites, superando limites e vencendo. O que me chama a atenção é na reportagem que ele fala que quando a neve começou a jorrar muito forte, a tecnologia não ajudou ele. Porque não era o momento da tecnologia ajudá-lo. Ele fala que ele coloca a mão numa parte da jaqueta dele e ele tira uma pá, uma pequena pá, uma pá de metal. E ele começa ali no ponto que ele está, ele começa a bater com aquela pá na montanha. Olha isso, querido, olha isso, amiga. Porque talvez você está parando, está desistindo, sem observar que as ferramentas estão em você para continuar. As ferramentas estão com você para vencer, para seguir adiante. Elas estão com você. E o alpinista conta que ele começa a usar aquela pá e ele começa a bater ali naquela montanha, no sentido horizontal, para cavar uma fenda, para alargar uma fenda, porque não tinha como ele subir, ele continuar subindo, e olha, descer não era a melhor opção. Quem sabe você está assim? Quem sabe você chegou num ponto da sua vida, você veio lutando, você veio batalhando, você veio escalando essa montanha da sua vida. Não sei qual área, você sabe, talvez é área sentimental, na família, no trabalho, na profissão, não sei qual é o seu desafio. Porque a montanha depende da forma que você olha. Se você olhar para a montanha e enxergar ela apenas como um impedimento, você nem sobe. Você nem sobe. Mas se você olhar para a montanha e enxergar a montanha como um desafio a ser vencido, então você consegue, você sobe. A forma que você enxerga, a forma que você vê as coisas, é a informação que você vai passar para o seu cérebro, neurociência. A forma que você vê a informação é a informação que você vai passar para o seu cérebro. Se você falar, não, eu não consigo, eu não posso, eu nem vou tentar, isso não é para mim, o que o seu cérebro vai entender? Nem faz, porque realmente não é para você. A palavra que eu tenho hoje, superação. O alpinista, segundo a reportagem da revista, ele pega aquela pá, uma pequena pá, e ele começa a cavar, e ele abre uma fenda na montanha. Ele entra naquela fenda, porque a tempestade fica muito forte, a neve vai caindo muito forte. Não dá para ele avançar, não dá para ele continuar subindo. Ele precisa fazer uma pausa. Você talvez precisa fazer uma pausa. Se aquilo que de repente começou a acontecer na sua vida, você está subindo, você está lutando, você tem propósito, mesmo que essa montanha seja menor, mas é a montanha que você decidiu lutar, escalar, é o seu desafio. Só que tem coisas nessa escalada, tem coisas que vão acontecer na sua vida, minha amiga, que entenda que, deixa eu só, o pessoal tá ligando aqui, tem coisas que vão acontecer na sua vida, minha amiga, que não está no seu controle. São as circunstâncias que de repente acontecem. Você entende? De repente,
Acontecem coisas, circunstâncias que não estão no nosso controle, não está no seu controle. E você não vai desistir. Você não vai retroceder, não pode. Diga isso para você, escreve aí, eu não vou parar, não vou desistir. Mas então, Lídia, o que é necessário fazer para mim continuar crescendo, para mim continuar alcançando, para mim continuar buscando minhas realizações? Você vai fazer uma pausa. É como a música. Se não houvesse uma pausa na música, a música seria insuportável de ouvir. A pausa é necessária na música. A pausa é necessária na vida. A pausa é necessária na caminhada. A pausa é necessária. Agora o alpinista, ele pega aquela ferramenta tão pequena e ele entra ali naquela fenda para uma pausa, esperando a tempestade passar, esperando a tempestade amenizar. Por quê? Porque ele não vai perder o foco, ele não vai perder o objetivo. Ele sabe aonde ele quer chegar, ele sabe o porquê ele começou a subir a montanha. Ei, qual é o seu sonho? Qual é o seu propósito de vida, amiga?